Jesus, seja para Olambra ou seja para qualquer outro lugar. Amém? Muito bem, vamos gravar a mensagem desta noite. Você vai poder levar esta mensagem ao final do culto e eu tenho certeza que durante a mensagem Deus vai colocar no seu coração certezas e convicções e vai também sinalizar com a vida de alguém que precisa conhecer o que você está conhecendo. Tema desta noite, no nosso telão, Cristo carne versus Cristo ressuscitado. Vamos falar hoje do Cristo na carne e o Cristo que ressuscitou, está vivo e na manifestação de Espírito Santo habita em nós e está entre nós. Diz o livro de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Vamos orar a Deus. Grande é a revelação que o Senhor traz para nós neste dia. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, Deus fiel, Deus tremendo, Deus soberano, Deus que tem desígnios, propósitos, que não podem ser frustrados. Nós nos encontramos aqui para cumprir estes desígnios e propósitos. E para isso, o Teu Santo Espírito tem nos revelado mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Por isso nós nos abrimos para mais, para mergulharmos em águas mais profundas ainda, conhecendo mais a respeito do Deus soberano, Jesus Cristo. Fala aos nossos corações, rasga Tu mesmo, Senhor, o véu que está sobre os olhos dos Teus filhos. Tira as escamas do olhar, Senhor. Ilumina os olhos do coração, para que todos possam compreender qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a herança que temos nos santos. Por isso, Pai, nós nos abrimos agora para a revelação que vem do trono da Tua graça, porque aquilo que o Senhor nos revelar estará revelado para sempre e nos trará grande benefício. Em nome de Jesus, e todo o povo do Senhor diga amém e amém. Meus irmãos amados, chamados com santa vocação. O Senhor Jesus, nesta passagem que nós lemos, estava numa pesquisa espiritual, poderíamos dizer. Porque ele estava para revelar verdades muito profundas. Ele estava para falar sobre o estabelecimento da igreja indestrutível. Estava se aproximando o dia da sua morte. E o Senhor Jesus precisava de revelar fatos acerca da sua ressurreição. E então ele disse: para conhecer o que vai acontecer dentro da cronologia do tempo, é preciso que vocês me conheçam com profundidade. Ou seja, para acontecer o que vem pela frente e entender os meus desígnios e propósitos, vocês precisam me conhecer profundamente. E ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Ele diz: o que o povo diz a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? E ele completa dizendo: porque feliz é a pessoa que tem o conhecimento de quem eu sou. Eu estou aqui para lhe dizer, feliz é a pessoa que tem o conhecimento de quem Jesus é. E ele diz no versículo 17, então Jesus lhe afirmou, falou para Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te
revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ele diz, não foi carne e sangue que lhe revelou, Pedro. Não foi homem algum, não foi a lógica, não foi o raciocínio, não foi a inteligência humana que revelou isto para você. Ele diz, quem te revelou? Significa que a revelação de quem é Jesus não chega à nossa mente ou ao nosso coração por uma pesquisa numa biblioteca. A revelação de Jesus não vem pela carne dos homens. A revelação de Jesus não vem pela inteligência humana. A revelação de Jesus vem por uma inspiração profética dos céus ao coração do eleito de Deus. O que eu faço? Eu, a bispa, aqui em cima deste altar. Na verdade, eu recebo de Deus a revelação e transmito essa revelação às ovelhas de Jesus Cristo. Nós juntos estamos estudando esta revelação da verdade, porque nós precisamos de nos aprofundar neste assunto. Porque hoje, principalmente hoje, poucas são as pessoas nesta terra, poucas são as denominações que conhecem Jesus Cristo. O que é mostrado aí fora, pela religião, pela tradição, pelas denominações, normalmente é mostrado o Jesus de Nazaré. Normalmente é mostrado o Jesus nazareno, o Jesus da Via Crucis, o Jesus apanhando, o Jesus sendo julgado, o Jesus sendo cuspido. Esse foi o ministério de Jesus nos 33 anos de vida, sendo os últimos 3 anos de ministério aqui na terra. Mas a verdade é que o tempo passou. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5,16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Isto significa que o Cristo na Via Crucis, o Cristo no tribunal, o Cristo do chicote, o Cristo sangrando, agora nós já não o conhecemos mais deste modo. Existe algo muito mais amplo, muito mais profundo do que ficar com o ministério dos dias da carne de Jesus. Amados, vejam que não é saber coisas a respeito de Jesus, mas é conhecê-lo com profundidade, com revelação da parte do Espírito Santo. Eu dou graças a Deus porque hoje eu o conheço com profundidade. Eu não o conhecia até o Senhor me buscar. O Senhor me buscou, se apresentou a mim, eu tive uma experiência de salvação com Ele, mas depois daquela experiência de salvação tão forte, tão impactante, aquela da conversão, depois me apresentaram na lei, na tradição dos homens, o Cristo de Nazaré, o Jesus histórico. E eu passei a conhecer coisas a respeito de Jesus, mas eu não o conhecia com profundidade, com revelação. Esta revelação vem à minha vida quando o Senhor desvenda os mistérios que estavam ocultos, rasga o véu que estava sobre os meus olhos e o meu coração. E hoje, esta igreja, este ministério, assim como a minha vida, também hoje conhece a Jesus Cristo com profundidade, com olhos iluminados pelo Senhor. O Senhor diz em Romanos 7,4, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Então veja, nós morremos em relação à lei, às coisas da lei. Nós morremos em relação às coisas do cumprimento da lei, às coisas do tempo da carne, às coisas lá de trás do judaísmo. Nós morremos para tudo isso. Diz aqui, por meio do corpo de Cristo, para pertencermos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos,
a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, nós no passado, como nós só conhecíamos coisas a respeito de Jesus, conhecíamos até muito bem o Cristo da carne, o Cristo nazareno, nós ficávamos preocupados em imitar as coisas que Jesus fazia. Jesus jejuava, eu tinha que jejuar. Jesus lutava com o diabo, eu tinha que lutar com o diabo. Jesus sofria, eu tinha que sofrer também. Mas isso tudo era o cumprimento da lei. Agora ele diz, através do apóstolo Paulo, à sua igreja, que nós fomos chamados para pertencer a outro Jesus. Não ao Jesus no cumprimento da lei, mas ao que ressuscitou de entre os mortos. E se você conhece ao que ressuscitou, aí sim você dá frutos para Deus. Você está crendo? Você está compreendendo esta revelação? Então eu pergunto, é possível uma pessoa frutificar para Deus sem conhecer o outro, o que ressuscitou? Absolutamente impossível. Frutos para Deus, como Deus quer e espera, só quando nós conhecemos o outro, o ressuscitado. Então, você deve perguntar, se não é mais o Cristo na carne, mas é o que ressuscitou, qual foi o fato que foi a fronteira que dividiu, que fez a mudança na lei e no sacerdócio? Vamos ver isso hoje com profundidade. Hebreus 7,12 diz, preste atenção neste texto, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Este versículo é fundamental para entendermos o divisor de água, Loli, o divisor de águas entre a lei e a graça. O sacerdócio na antiga aliança e o sacerdócio na nova aliança. O apóstolo Paulo diz, quando se muda o sacerdócio, necessariamente, é necessário que haja também mudança de lei. Vamos entender isto com bastante profundidade. No antigo pacto, na lei mosaica, o sacerdócio era levítico. Uma das 12 tribos de Israel, os levitas, da tribo de Levi, os levitas é que exerciam o sacerdócio. Eles ministravam, eles faziam sacrifícios, eles faziam as abluções, eles faziam obras. Havia uma lei, a lei de Moisés, com 613 mandamentos, rituais, cerimônias, abluções, comidas, bebidas, festas, luas, sábados, tudo isso fazia parte do sacerdócio que foi instituído em Arão. Arão era a lei de Moisés. Mas, disse o apóstolo Paulo em Hebreus, necessariamente houve uma mudança de sacerdócio e uma mudança de lei. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Agora, já não é mais Arão ou os levitas, agora é Jesus Cristo e a sua igreja. Agora, já não é mais a lei de Moisés, agora é a graça de Deus. E diz o versículo 11, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, se o sacerdócio de Levi, dos levitas, fosse perfeito, pois nele baseado o povo recebeu a lei estava baseada naquele sacerdócio humano, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outros sacerdotes, está se referindo a um sacerdote específico, especial, Jesus? Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então veja, nós não somos levitas, nós somos sacerdotes reais. Nós não temos um sacerdote em Arão, nem na sua descendência de levitas.
da tribo de Levi. Nós não temos levitas. Hoje você vê muitas pessoas, às vezes, dizendo assim, eu faço parte dos levitas na minha igreja. Não existem mais levitas. Não existe mais sacerdócio levítico. Hoje existe um sacerdócio real, sacerdotes do Rei Jesus Cristo. Este sim é o nosso sacerdócio. Dizem os versículos 13 a 16, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Está falando de Jesus Cristo. Ele não pertence às 12 tribos de Israel, ele é superior, ele pertence a outra, né? E diz o versículo 15, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Jesus não era da tribo dos levitas, da tribo de Levi. Jesus era da tribo de Judá. Entre os da tribo de Judá não havia sacerdócio. Havia sacerdócio entre os levitas. Nós estamos vendo que Jesus não pertencia ao sacerdócio levítico. Versículo 15. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Igreja, no velho pacto era a lei de Moisés, eram os rituais, eram os sacrifícios, era o sacerdócio de Araão. Mas mudou o sacerdócio. Agora não é mais Arão, agora não são mais os levitas que trabalham na obra do Senhor. Agora é Jesus Cristo. E Jesus Cristo vem de um outro sacerdócio. Um sacerdócio que veio oferecer uma vida indissolúvel. Jesus veio oferecer a nós uma vida indestrutível. Uma vez que você conheça Jesus Cristo, uma vez que você rompa com Arão, com levitas, com Moisés, há na sua vida um novo sacerdócio. E há na sua vida uma nova lei, não mais a lei de Moisés. Agora não é mais por obras, agora não é mais por sacrifícios, agora é por graça. Diga, agora é por graça. Então hoje nós podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor e é o nosso sumo sacerdote, o máximo, o ápice do sacerdócio. Veja isso em Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então agora, o sacerdote não é mais Arão, nem o sacerdócio é levítico. Agora não é mais a lei. Agora não são mais os sacrifícios, agora não é mais o sábado, agora não é mais lua, dias de festas, abluções, lavagens, batismos, jejuns, sacrifícios. Agora é uma vida indissolúvel com o Jesus ressuscitado. Esta é a vida que Deus preparou para você. Diga, uma vida indissolúvel com o Jesus ressuscitado. Mas bispa, e a lei? A lei não é boa? A lei não é santa? É, a Bíblia diz que é. Só que a lei ficou enferma por causa da carne do homem. E a lei não existe mais para quem vive o novo pacto, a nova aliança. E o que aconteceu com a lei? A lei, disse Paulo aos Hebreus, nós acabamos de ler, a lei teve que mudar. Necessariamente, Paulo usa essa palavra, houve mudança de sacerdócio, necessariamente houve mudança da lei. O sacerdócio passou para Jesus Cristo. A lei saiu de Moisés, houve mudança na lei, houve mudança na dispensação, houve mudança na aliança. Mudou? Mudou! A lei mudou. A lei passou
Mas a igreja de Jesus, até hoje, não sabe disso. Todas as igrejas dizem, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Mas todas começam a fazer as coisas que Arão fez, que Moisés fez, que os levitas faziam. Você vê onde está a diferença da lei para a graça do Senhor? Quem está entendendo? Agora não é Arão, agora é Jesus. Agora não é a lei, agora é a graça de Deus. Romanos 8:2 diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Diga glória a Deus, eu estou livre. Te livrou do quê? Da lei, do pecado e da morte. Livrou da lei do pecado e da morte, porque a lei dava ênfase ao pecado. Veja o que diz Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então o que acontece? A lei vinha dar o quê? Vida à carne do homem. A lei vinha dar ênfase ao pecado do homem. Mas isso passou. Isso era o velho pacto. Agora nós temos a lei do Espírito da vida. Qual é a lei hoje? A lei do Espírito da vida. Pergunto para a igreja responde. Qual é a lei hoje? É a lei do Espírito da vida. Então, a lei do pecado dava ênfase à morte. Dava em morte. E a lei do Espírito dá ênfase ao quê? À vida. Hoje é vida, e vida em abundância, vida eterna, trazida por Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Amados, nós estamos diante de uma revelação, não só para nós, para o mundo todo. Se alguém diz que a ovelha pode se tornar lobo, se alguém diz que o crente pode perder a salvação e ir para o inferno, se alguém diz que o diabo pode possuir um crente, se alguém diz que se pode perder o status de filho de Deus, isto é sinal de que a lei do pecado, a lei do antigo pacto, ainda reina na vida desta pessoa. Ela ainda não foi livrada da lei do pecado e da morte. Ela ainda não entendeu que muda o sacerdócio, muda a lei. É instituído agora um novo pacto de melhores e superiores promessas. Agora é Jesus, agora é a graça do Senhor. Quem compreende? Diga, agora é Jesus, agora é a graça. Então, quem diz que se perde a salvação, que o diabo possui um crente, não conhece o Cristo ressuscitado. Ainda está debaixo da lei da morte. Houve, disse Paulo, uma mudança necessária. A Bíblia Sagrada é que diz, é necessário que mude. É necessário que mude. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Alguém ainda pode dizer, mas bispa, eu ouço dizer por aí que se pode perder os dons, a chamada, que o Espírito Santo pode sair da vida do crente, que o crente vai para o inferno dependendo de como ele anda nesta terra. Quem diz isso é porque ainda não conhece o que diz Romanos 11:29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Aleluia! Aquilo que Deus fez, Ele não desfaz. Aquilo que Deus nos imputou, Ele não tira mais de nós. Mas, bispa, dizem que Jesus Cristo tira o nome do livro da vida. Dizem, porque não conhecem o novo sacerdócio, nem a nova lei. Veja Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. De modo nenhum apagarei. Há algum modo de Deus apagar o nosso nome no livro da vida? Existe algum pecado que eu possa cometer que Deus possa apagar o meu nome do livro da vida? De modo nenhum.
Por que, bispa? Ele não apaga o nome do livro da vida. Porque mudou a lei, mudou o sacerdócio. A lei da morte desapareceu da nossa vida. Mas, bispa, nós ouvimos dizer por aí que os crentes têm que lutar muito com o diabo, porque senão ele vai pegar, ele vai possuir, vai tornar a vida da pessoa, vai virar a pessoa Maria Mulambo. 1 de João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Lógico, é nova criatura, regenerado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Jesus, o guarda e o maligno não lhe toca ou não toca o diabo? Não. Por que não toca? Porque a lei do pecado e da morte saiu da minha vida e da sua vida. Agora você tem a lei do Espírito da vida. E quem tem a lei do Espírito da vida é intocável pelo diabo. Então agora, volto a dizer, não é mais Arão, agora não é mais Moisés. Agora não é mais a ênfase da carne, a ênfase do pecado. Agora a ênfase é do Espírito Santo de Deus. Agora é graça de Deus. Diga amém. Amém. Hebreus 7,16. Constituído não conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Guarde o que eu vou lhe dizer, se atente para isso. Você está num ministério que lhe passa vida indissolúvel, vida indestrutível, porque nós entendemos por revelação que mudou a lei e que mudou o sacerdócio. É Jesus Cristo ressuscitado e a graça de Deus. Se a lei de Moisés, a lei do pecado e da morte, reinasse sobre a lei do Espírito da vida, meu amado, a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição teriam sido em vão. Se a morte ainda dominasse, o pecado dominasse, o diabo pudesse possuir, você ainda estivesse perdido, se a sua salvação fosse vulnerável, a morte de Jesus Cristo teria sido em vão. Você sabe que isto aqui você está recebendo, a igreja de Jesus Cristo não conhece. Se fosse possível nós irmos para o inferno, então para que teria servido a morte e ressurreição de Jesus? Pense um pouquinho. Se eu pudesse ir para o inferno, para que Jesus teria morrido na cruz do Calvário e ressuscitado? Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem domínio para quem conhece estas verdades. E não tem domínio porque nós não estamos debaixo do sacerdócio antigo. Nós estamos debaixo do sacerdócio novo. Nós estamos debaixo da graça de Jesus Cristo. Amém? Então, esta graça é que é a vida indissolúvel. Esta graça é que é a vida indestrutível. O mesmo Espírito que levantou Jesus de entre os mortos está na sua vida. Portanto, esta noite nós precisamos dizer a todos: ou a pessoa está na lei, ou a pessoa está na graça. Não existe a possibilidade de estar na lei e estar na graça. Ou a pessoa está na lei, Ângela, ou a pessoa está na graça. Ela não pode estar lá e cá. Ou ela é da lei e está com Moisés, com Arão, com os levitas, ou ela é da graça e está com Jesus Cristo ressuscitado. Romanos 11,6 diz: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então veja, se eu quero viver por fé e por graça, eu não posso mais fazer as obras da lei. Se eu quero viver por fé e por graça, eu não posso mais fazer as coisas ligadas ao judaísmo, ou próprias do judaísmo. Jejuns, batismos, vigílias, montes, abluções, sacrifícios, batalhas com demônios, diabos, pombagira, campanhas. Ora, isto tudo passou. Na cruz do Calvário, Jesus disse: tudo está consumado.
Ou eu sou da lei ou eu sou da graça. E se eu sou da graça, eu não posso ter ligação nenhuma com a lei nem com as coisas da lei. Agora vem aqui algo fortíssimo. E o que acontece quando alguém é crente, está vivendo no novo sacerdócio de Jesus, é salvo por graça, porque não tem outro jeito de ser salvo, mas ainda segue a lei de Moisés, que é exatamente o que a igreja tradicional faz. Então, o que acontece com esta pessoa que vive o novo pacto, porque não tem jeito, nós estamos no ano de 2006, esta aliança já vigora há 2000 anos. O que acontece com uma pessoa que vive um novo pacto, um novo sacerdócio, é salvo por graça, mas ainda segue a lei de Moisés? Agora você vai ver. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, todos que estão ligados, envolvidos com a lei, debaixo da lei, estão debaixo de maldição. Isso não sou eu quem diz. Não venha depois dizer que é a mulher lá, a bispa da TV, é um português, não sei das coisas. É a Bíblia que está dizendo, todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Isto aqui é revelação pura do Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas o canal. Deus está lhe revelando isto. E diz mais. Diz assim a parte B. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em quantas coisas? Em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Igreja, quantas coisas Moisés escreveu no livro da lei? Em Êxodo. 613 coisas. Maldito todo aquele que não permanece em todas. Não adianta fazer uma, nem duas, nem três. Se não fizer todas, é maldito. Está debaixo de maldição. Infringir um só ponto da lei traz maldição. O que é maldição? É doença, é pobreza, é miséria, é escassez. É aquela pessoa que arrasta a vida, anda para trás, tem discórdia, desarmonia, confusão, toda espécie de coisa ruim, depressão, doença, confusão, discórdia. Ai, a vida é um caos. Maldição. De Bíblia, tremam os céus, muitas vezes debaixo do braço, muitas vezes frequentando igreja, mas não entendeu que mudou o sacerdócio, mudou a lei. Então estão lá, agarrados a Moisés, a Arão, e dizendo, eu sou levita na casa de Deus. Maldição é o que está sobre a sua vida. Acorda, povo do Senhor, sobre a terra. Há 2000 anos vigora uma nova e eterna aliança. No derramar do sangue de Jesus Cristo, há um novo pacto. Amém. A pergunta que Jesus fez aos discípulos, ele está fazendo hoje às pessoas. Porque ele perguntou, quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Ah, dizem que você é Jeremias, algum profeta. Ou é João Batista. Ou é Elias. Hoje também é assim. O que dizem de Jesus? Ah, dizem que Jesus é uma campanha. Dizem que Jesus é uma subida no monte. Dizem que Jesus é o quê? É batismo. Dizem que Jesus é luta com o diabo. Dizem que isso é Jesus. Isso é a obra de Jesus. Isso é o que Jesus quer. Dizem que Jesus é procissão de crente. Que Jesus é barganha. Dizem essas coisas de Jesus. Mas Jesus fez uma segunda pergunta. Ele disse, e vocês que andam comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Se ele fizesse essa pergunta hoje, aqui na igreja, quem eu sou para você? O que que você diz de mim? Agora você está sabendo. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Agora não é mais Arão, Moisés e os princípios judaicos. Agora é Jesus Cristo ressuscitado e a sua graça. Mas, bispa, e quem está na graça e pratica obras? Já disse,
está debaixo de maldição. Porque tem gente que está na graça, entendeu, é predestinação, é isso, é aquilo, mas diz, na hora que a coisa aperta, eu guardo lá um vidrinho de um óleo ungido, que eu trouxe lá de uma viagem de Israel, e na hora da coisa apertar, bispa, eu lambreco a minha careca, eu passo em tudo, eu faço. Maldição. Maldição. Nós não temos nada mais, nós morremos em tudo que é relativo à lei. Ou a pessoa está no novo pacto totalmente, ou ela estará em adultério espiritual e estará debaixo de maldição. O que ressuscitou, Jesus ressuscitado, é que nos dá uma vida indissolúvel, indestrutível. Você tem dentro de você, pela revelação do Senhor, e você sabe hoje, um pacto eterno, um pacto indissolúvel. Gálatas 2:11 diz: quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Mas esse Pedro, bispo, esse Pedro Cefas aqui, em Antioquia, é aquele Pedro que andou sobre as águas, é aquele Pedro que conviveu com Jesus na carne, nos dias da sua carne, esse é aquele Pedro que a sombra dele curava, é esse mesmo. Mas Paulo certa vez encontrou-se com Pedro em Antioquia e diz que Paulo teve que pegar pesado com Pedro e falar: Pedro, peraí, por que você se tornou, Pedro, repreensível? O que é isso? Passível de repreensão. Tem coisa errada com você, Pedro. Você, Petrus, você que andou com Cristo, tem coisa errada com você, Pedro. Pedro, amados, vivia de uma forma incorreta neste momento. O que era a forma incorreta que Paulo resiste e que Pedro estava vivendo? Versículo 14 diz: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Não é exatamente o que a igreja faz hoje? Obriga nós, de origem gentílica, a vivemos como judeus, praticando as obras da lei. A igreja hoje se tornou uma igreja judaico-cristã. É uma mistura total. Nós somos salvos por graça, não temos nada de judeu. O pacto não era para nós. O pacto dos judeus se encerrou há 2000 anos na cruz do Calvário. Nós não temos nada a ver com a lei, mas as denominações nos obrigam a viver como judeus. Era o que Pedro estava fazendo naquela época. Os gentios se convertiam e ele obrigava os gentios a praticarem ritos da lei, a viverem como judeus. Você entende agora o que a igreja aí fora faz? Você entende? Você está entendendo? Obriga os gentios, obriga o povo que é da graça de Deus a viver como judeu, debaixo da lei. Como é que vive o judeu? O judeu vive segundo o sacerdócio de Arão. O judeu vive segundo a lei de Moisés. O judeu vive a Torá. O judeu vive debaixo da lei, que eles não sabem, que é a lei do pecado e da morte. Mas a graça de Deus é a revelação que é a vida do Espírito, amados, na nossa vida. A graça de Deus nos traz a revelação. Por isso, quem tem essa revelação pode dizer, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo. Quem aqui está bem certo, mas bem certo? Só se o Espírito revela, senão não tem certeza de nada. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem a lei, nem judaísmo, nem sacrifício, nem qualquer outra criatura, e aqui entram demônios, potestades, principados, gente, ninguém poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só quem vive o novo pacto é que está bem certo disso. Você está bem certo disso? Alguém pode lhe separar do amor de Deus? Não. Pode ou não?
Não. Então, quando vem alguém e diz que você vai para o inferno, ou que você vai perder a salvação, essa pessoa está dizendo, olha, eu não conheço os pactos. Eu não tenho a revelação. Agora você entende. Quando vem com essa coisa de diabo pega, de vai possuir, de risca o nome do livro da vida, a salvação se perde, e não é bem assim, vamos fazer uma campanha. Não, eu estou numa campanha de jejum. Essa pessoa está dando uma declaração pública de que ela não tem revelação. De que mudou o sacerdócio, mudou a lei. Quem está entendendo? Amém? Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio de quem? Por meio daquele bom jejum que nós fazemos. Eu sou mais que vencedor por meio do seu sacrifício. De ralar bastante o joelho. De ficar madrugada nas batalhas espirituais. Não? De muita angústia, muita dor. De pagar um preço altíssimo. De dar todos os bens. Nós somos mais que vencedores por meio de quem? Daquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Jesus Cristo. Igreja, mudou o sacerdócio, mudou a lei. Agora é por meio daquele que nos amou. Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Você crê nisso? Amém? Bispa, se não tem mais toda aquela coisa da lei, se não tem mais toda aquela parafernália da lei, o que é que nós vamos fazer? Porque a gente está aqui na igreja, nós não vamos jejuar, não. Nós não vamos para o monte, não. Nós não vamos vigiliar, não. Nós não vamos batizar, não. Nós não vamos fazer uma boa luta com o diabo, não. Nós não vamos fazer umas campanhas, não. Nós não vamos passar óleo, não. Não, nós não vamos fazer. O que nós vamos fazer? Romanos 1:17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, eu e você, o justo viverá por fé. Igreja, não é para viver por obras, não é para viver por sacrifícios, jejuns, batismos, sábados, comidas, bebidas, luas, ordenanças, ritos, tudo isso foi encravado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. É para viver por fé em Jesus. Jesus para nós é suficiente. Amém? Diga, Jesus para mim é suficiente. Hebreus 7:17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque não tem começo de dias nem fim de existência. Sem genealogia, sem pai nem mãe. Feito semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque é a tipificação do próprio Deus. A forma física que apareceu a Abraão. E Abraão deu a ele o melhor dos seus despojos. Dizimou antes de haver lei, qualquer coisa. Melquisedeque era um sacerdote quando ainda não havia a lei de Moisés. Melquisedeque era a graça de Deus. Não havia lei nenhuma. Jesus Cristo veio como sacerdote da ordem de Melquisedeque, não de Levi. Jesus levou o pecado. Jesus levou o castigo, ele levou a dor, ele levou a derrota, ele levou a pobreza, ele levou a miséria, ele levou a depressão, ele levou a angústia, ele levou o medo, ele levou a incapacidade, ele levou as doenças, ele levou as enfermidades, ele encravou tudo que era mal e contra nós na cruz do Calvário. E ele disse, tudo está consumado. Romanos 4,15 diz, porque a lei, olha o que faz a lei, suscita a ira. Na lei as pessoas são iradas, amados. Na lei as pessoas vivem nervosas. Na lei as pessoas vivem agitadas, né? Até às vezes elas são mal educadas. Porque quem liga aqui me deixando um recado grosso, mal educado e falando palavrão, não é o ímpio não, irmão Gilberto. É a lei, é irmão. Mas por quê? Porque a lei suscita a ira. Mas, olha só. Onde não há lei, também não há transgressão. Onde não há lei,
também não há transgressão. Aqui no nosso ministério não há mais a lei do pecado e da morte. Aqui no nosso ministério não há a lei de Moisés. Aqui não há o sacerdócio de Arão. Aqui não há sacerdócio de levitas. Por isso que aqui não há transgressão. Aqui não há aquelas pessoas que vivem a acusar os outros, a apontar os defeitos e os pecados dos outros. Aqui ninguém lhe acusa, aqui ninguém lhe ataca, aqui ninguém lhe condena. Amém? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Disse Paulo em Romanos 4,16: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Abraão é o nosso pai na fé. Na carne, ele deu origem à sua descendência em Isaac para um povo eleito, os judeus, como nação. Mas Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu 400 anos antes da lei de Moisés. Isso significa que os que creem, os da fé, é que são filhos de Abraão. Quem é da fé? Então diga, eu também sou filho de Abraão. Bispo, eu gostei tanto disso, quer dizer que ninguém me acusa, eu sou filho de Abraão, eu estou na graça, eu sou livre em Cristo Jesus. Mas às vezes algumas pessoas se levantam e me acusam, sim. Você vai responder com Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se você é nascido de Deus, lavado no sangue do Cordeiro, nova criatura, ninguém pode mais lhe acusar. Porque Jesus Cristo já lhe justificou, lhe lavou, lhe regenerou. Para Ele nada consta na sua vida. Você foi totalmente lavado no sangue do Cordeiro. Agora não há mais acusação nem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele fez isso porque Ele quis. Ele é soberano e ponto final. Esse Deus é totalmente soberano. O nosso Jesus é esse Deus soberano. Em Isaías fala a respeito dele. 40, 25, 26 e 31. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo Jesus. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Digo, meu Deus é soberano e ele é grande em força e forte em poder. Você crê nesse Deus? Você acha que ele não tem o controle absoluto da sua vida? Ele conhece o nome de cada estrela que ele criou, não conhece o seu nome? Você vale muito mais do que as estrelas que Deus criou. A sua situação, por mais estranha que esteja, torta, de ponta cabeças, está debaixo do controle absoluto de Deus. Ele conhece a sua vida, Ele conhece tudo a seu respeito, e você está num novo pacto, numa nova aliança, melhor, superior. O nosso rei é Jesus Cristo, o sacerdote real é Jesus. O sumo sacerdote é Ele. Amém. Versículo 31. Mas, olha para você. Os que esperam no Senhor. Se você estava esperando no homem, na justiça, no delegado, no juiz, no gerente, no patrão, esquece isso. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem, não descem não, sobem. Diga, para mim é para cima. Diga, para mim é sempre para cima. Sobem com asas como águias. O símbolo do cristianismo não é pomba, não. Pomba é um bicho frágil, delicadinho. Amém? O símbolo do cristianismo é a força, é o poder, é a velocidade, o destemor contra as tempestades, que a águia representa muito bem.
sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amanhã, sexta-feira, você tem coisas para resolver. Você não vai se cansar, você não vai se fatigar. As suas forças estão sendo renovadas neste culto. Você vai subir. Amanhã é dia de subir. Amanhã é dia de você alçar voos mais altos. Porque o que Deus tem para você é melhor e é superior. Aquilo que você viu na lei não é nada perto daquilo que Deus tem preparado para aqueles que vivem a nova aliança e o novo sacerdócio. Amém? Diga, eu vou ver coisas grandes. Este é o pacto que Deus preparou para mim e para você. Mas bispa, então o que eu sou exatamente agora diante de Deus? Hebreus 10:14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Agora você é perfeito. Não há pecado na sua vida. O Senhor já olha para você e lhe vê lavado, alvo como a neve. Diga graças a Deus. Mas bispo, peraí, e se eu desejar pecar e seguir a minha vida pecando, sendo um salvo? Deus lhe disciplina, Deus lhe corrige e Deus lhe açoita. Mas você não está mais debaixo da lei, do pecado e da morte. E quem é nascido de Deus, já lemos, não vive mais na prática do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você, que sabe que está num pacto onde há santidade imputada no seu espírito. E agora você vai viver daqui para frente como um santo. Amém? 15-18. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração, não é mais em tábua nem nos livros de Moisés, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O nosso ministério, amados, prega que houve uma mudança de sacerdócio e uma mudança de lei. Isto é profético, isto é indissolúvel. O nosso chamado é revelar estas verdades ao mundo. João 14,16 diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Bispo, então o Espírito Santo não sai? Não, ele se entristece, diz a Bíblia, ou se apaga, mas ele está para sempre conosco. Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não sabe dessas verdades que você sabe, porque não pode entender, não pode receber, não pode discernir, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Diga, o Espírito Santo habita comigo e já está em mim. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele já voltou e já fez morada em mim e em você. Aqui não tem órfãos, nós somos um espírito com Jesus Cristo. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo já está fazendo isso entre nós, nos ensinando todas as coisas e nos fazendo lembrar de tudo que nós ouvimos da boca do justo quando estávamos no concílio de Deus antes da fundação do mundo. João 16:12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Ele disse isso aos discípulos dele. Naquele tempo, eles não tinham condições ainda de suportar a revelação que nós hoje ouvimos. Mas nós, agora, temos condições de suportar esta revelação e de receber. Por quê? Porque o próprio Deus iluminou os olhos do nosso entendimento para nós compreendermos e suportarmos esta revelação. Então, eu encerro lhe dizendo, primeiro, você tem que conhecer o novo pacto, a graça de Deus. E depois,
é que você vai ter condição de compreender a Bíblia toda. Por quê? Porque em Hebreus 8:6 diz: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. Está comparando. Jesus teve um ministério mais excelente do que quem? Moisés. Quanto é ele, Jesus também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. A lei desvanecia e desvaneceu totalmente. A lei foi perdendo a sua glória e perdeu a sua glória totalmente. A lei perdeu a sua força. A lei caducou. A lei perdeu a validade. E Paulo disse: é necessário que mude. Já mudou. O povo de Deus tem que saber que já mudou. Se a igreja não muda, conforme houve mudança de sacerdócio e mudança de lei, se a igreja não muda, ela vive de um pacto inferior, então ela vai viver debaixo de maldição. Por que viver debaixo de um pacto inferior quando nós temos um pacto superior? Eu afirmo, encerrando esta mensagem maravilhosa, é por graça e fé, não é por lei e obras. O justo vive por fé, porque a lei já saiu da vida de todo justificado em Cristo Jesus. E agora, o que vigora é a lei do Espírito da vida. Receba, em nome de Jesus, este ensinamento, porque é necessário compreender que houve mudança de lei. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Enquanto os nossos ministros de louvor vêm encerrar o culto, eu quero que você curve a sua cabeça e que você, agora, entenda que você, por graça, por fé, é merecedor. Agora você é merecedor do que Deus tem de melhor para o seu povo. Não pela carne, não por obras, não por sacrifícios, não por boa índole, mas por Jesus Cristo, por graça, por causa de um favor imerecido. Ele fez você merecedor de toda a provisão do seu reino. Se você precisa de provisão para qualquer área da sua vida, você pode agora, só por fé, não vai ter que fazer nenhuma obra, nenhum sacrifício. Basta crer e receber no seu coração que é seu direito desfrutar de uma herança eterna que Deus consumou na cruz do Calvário para você. E a Bíblia diz: se você pedir alguma coisa nesse nome, o nome santo, o nome do nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, se você pedir em nome de Jesus, o Pai concede, porque você está pedindo no nome do Todo-Poderoso, no nome de Deus. Você está pedindo no nome que faz toda a diferença, que nos outorgou direitos que nós nunca teríamos se Ele não tivesse mudado o sacerdócio e mudado a lei. Peça o que você precisa, 1 minuto. Amanhã, o que é que você precisa? Hoje, o que é que você precisa hoje? Se é uma cura física, receba cura física no teu corpo, em nome de Jesus. Se é a tua alma que precisa de alívio, receba cura para a tua alma, alívio, paz, em nome de Jesus. Se é provisão financeira, receba por fé. Não pergunte como, receba por fé, creia.
provisão financeira, suprimento das necessidades. Receba por fé. Diga: eu recebo, eu creio, é para mim. Ele fez por amor, é por graça, é por fé. Eu me tornei merecedor pelo sacrifício de Cristo Jesus. Se você precisa de conserto na sua família, receba em nome de Jesus. No seu casamento, no relacionamento com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, receba o melhor. E comece a crer e a esperar e a vislumbrar que você, por ter as suas forças hoje renovadas, você vai subir, porque os que esperam no Senhor, e nós esperamos no Senhor certo, nós esperamos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitado. Ele é o verdadeiro Deus e nós estamos no verdadeiro. Nós esperamos no Senhor Jesus Cristo ressuscitado. E os que esperam nesse Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu declaro todas as forças renovadas. Eu declaro você mais ativo a partir de hoje do que você já foi anteriormente. Amanhã, sexta-feira, não jogue a toalha. Não é o último dia da semana. É um bom dia, onde Deus vai colocar oportunidades para você voar mais alto e mostrar a todos que estiverem à sua volta que você vive na nova aliança, no novo pacto. Ele é melhor e ele é superior. E ninguém, nem problema algum, pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se alguém se levantou contra você, se alguém usurpou contra a sua vida, se alguém te acusou, envolveu o seu nome, doutora Maria Elisa, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem faz justiça na sua vida. Descanse em Deus, a justiça virá à luz sempre, em nome de Jesus. Saímos daqui hoje, Senhor, renovados, esclarecidos, revelados e fortalecidos para alçar voos mais altos e mais longos para a glória de Jesus. E todos que concordam comigo digam amém e amém. Vamos ficar todos de pé, vamos cantar encerrando o nosso culto. Bispo Rai, antes de nós cantarmos o nosso cântico final, ele vem aqui ministrar agora a bênção final do culto. E eu creio que esta revelação há de fazer diferença na sua vida. Você já lançou tudo que é lei fora? Jesus já lançou a lei fora. Não queira você ir buscar aquilo que Jesus mesmo deu o fim. Amém? Acabaram. Para muita gente aqui que está tendo esta revelação, internautas, onde esta palavra vai chegar, esta palavra vai tirar a maldição de muitas vidas. Nós cremos. Porque a lei está sendo completamente aniquilada do nosso meio. Amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, como é bom, Jesus, conhecer a Tua palavra. Como é bom, Jesus, entender os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Eu te louvo pelo nosso ministério, Jesus, porque nós temos o ministério de conhecimento, o ministério de estudo da palavra. Ó Deus, a cada vez que nós viemos a esse lugar, nós crescemos verdadeiramente,
conhecemos os teus mistérios, ó Deus, e dessa forma nós podemos chamar a existência em nossa vida a manifestação, Jesus, de todas as promessas, das mais de 7.000 promessas que tu tens para a vida dos teus filhos. Eu te louvo, ó Pai, por esta noite, te louvo por esse culto, ó Deus, te louvo pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela vida da bispa Solange, ó Deus, e te louvo acima de tudo, ó Deus, pelas tuas misericórdias, pelo teu carinho, Jesus, para com as nossas vidas. Ó Deus, nós não somos nada, ó Deus, sem ti, mas em ti nós tudo podemos. Tu és a nossa força, tu és a nossa fortaleza. Amém. E o socorro bem presente. Amém, inclusive Senhor, nas horas de angústia. Sim, por isso nós saímos desse lugar, Jesus, renovados, fortalecidos, prontos, ó Deus, como disse a bispa, para enfrentarmos a sexta-feira e sairmos dela como vencedores, ó Deus, porque aquele que venceu o mundo está em nós e fará com que tudo aquilo, Jesus, todos os nossos desafios sejam vencidos em nome de Jesus. Amém. Nós cremos que assim será, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. E agora nós nos despedimos, ó Deus, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces misericórdias do Senhor se manifestarão sempre na vida dos teus eleitos, em nome de Jesus. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém, amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Domingo não falte por nada, traga alguém. Tem mais revelação, mais mergulhos em águas profundas da graça de Deus. Amém. Leve o CD para alguém ou para você mesmo repassar. Ele já está sendo produzido na livraria agora. E eu quero que você tenha um pouquinho de comunhão com alguém. Chame alguém para tomar um café. Vamos inaugurar a máquina de café. Aliás, nós precisamos colocar uma faixa lá e chamar o nosso pastor Bill, o inaugurador oficial de praças e de máquinas de café. Brincadeira, foi ideia da pastora Silmara isso aqui. Colocar uma faixa para o pastor Bill Cortache. Amém, Deus é soberano. Vamos louvar a Deus. Boa noite a todos. Até amanhã os casais no baile, a noite dançante. Graças a Deus. So
Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. Até sexta, até sábado, até domingo. E diga quem está ao seu lado: é por fé, o justo vive por fé.